Olá, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Falem aí no chat se está tudo bem do som. Vamos ver. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai ter uma convidada lá de Juiz de Fora, aqui com a gente falando sobre saúde bucal. E antes, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre dengue. Na verdade, o pessoal da Vigilância Epidemiológica está aqui comigo, a Manu e a Mari, que está ali também escondidinha. Elas vão falar um pouquinho de como elas estão fazendo esse monitoramento. Na verdade, é uma ferramenta que elas desenvolveram para esse monitoramento dos casos de dengue e que está disponível para qualquer um olhar ali para ver como é que está a sua área, para fazer o controle dos casos. Então, eu vou abrir aqui. Vai lá, Manu. Oi, pessoal. Então, atualmente nós estamos com muitos casos de dengue no nosso município e nós desenvolvemos essa ferramenta que é um painel de arboviroses. Ele é disponibilizado por um link. O Dr. Vinícius vai colocar no grupo para vocês também o painel para que vocês acessem e também no site da prefeitura que ele vai estar disponível, tá? Então, ele vai abrir para vocês essa tela e é só clicar aqui no painel de arbovirose. Ele vai encaminhar vocês para essa outra página aqui e vocês podem clicar nas 3 doenças. Então, assim, dengue, chikungunya e zika vírus. Nós estamos, então, atualmente com 253 casos notificados e 50 casos confirmados. De dengue, nenhum caso até agora é autóctone nosso. Então, nós estamos, teoricamente, mais tranquilos em relação à dengue. Porém, da chikungunya foram 10 casos e um caso confirmado é nosso, tá, gente? Então, nós estamos com várias armadilhas, né, fazendo toda a área, né, por região ali que a gente está tendo os casos positivos. Estamos investindo bastante nisso e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, quando vocês clicarem aqui em dengue, a gente consegue visualizar por unidade de saúde. Então, a maior parte dos nossos casos está na Afonso Pena, tá? Então, aqui clicando, a gente vai ver a faixa etária dos pacientes que estão sendo, né, acometidos pela doença, o tipo, né, de dengue, que se é dengue, né, sem sinais de alarme ou dengue com sinais de alarme, e daí a faixa etária dos pacientes. E aqui nesses 2 casos que nós temos aqui na Afonso Pena, que foram os 2 casos graves, nós temos aqui também a faixa etária dos pacientes. O que é importante para nós? Que vocês prestem muita atenção nesses casos que têm suspeito. Como nós estamos sem casos autóctones, é importante perguntar, questionar para o paciente a questão de viagem. Então, tem muito paciente que está fazendo bate-volta na praia para Paranaguá e está voltando com dengue. Então, aqui é só vocês mudarem da unidade de saúde, as unidades de saúde que não tem caso não vão aparecer nada, né? E a maioria das outras unidades tem um caso, né? Aqui no caso da Cidade de Jardim nós temos 5 casos. Então, é importantíssimo, pessoal, que vocês nos alertem dos casos, se tiver caso suspeito, né? Nós estamos aqui na vigilância epidemiológica. É só qualquer dúvida. A gente tem a referência do agravo, que é a Mariane. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à coleta, né, o tempo de incubação do vírus, tudo para poder fazer esse diagnóstico mais correto, podem questionar ela, tá? Uma questão que é importante de a gente colocar para vocês é que a gente disponibilizou um memorando, e no memorando nós colocamos ali que a gente tem uma janela ali de 5 dias que a gente pode fazer o painel viral, e é essencial que a gente faça o painel viral para poder pegar todos os 3 tipos. Se a gente não pegar nesses 5 dias, a gente tem que fazer sorologia. Essa sorologia é um pouquinho mais complicada, porque ela não é tão fidedigna assim, né? Porque não é o nosso padrão ouro. E a gente tem que mandar uma coleta de cada, né? Fazer todas as notificações ali. Se a gente faz com um painel, nesses 5 dias, a gente consegue melhorar todas, né? A percepção que a gente está tendo dos casos. E é o nosso padrão ouro de teste. O que é importante?
nesse memorando que a gente colocou para vocês, quando o paciente estiver nessa janela ali, no quarto dia dos sintomas, e ele tiver sido atendido por vocês em unidade de saúde e não tiver mais como coletar esse sangue nessa unidade, vocês podem encaminhar o paciente para a UPA, tá? A UPA vai estar realizando esses exames. O importante é que esse paciente já vá notificado e já vá com a solicitação, tá? Que eles não vão fazer o atendimento do paciente, só vão fazer a coleta, tá, pessoal? Eu vou chamar a Mariane aqui para vocês também verem ela um pouquinho, terem esse contato, e para ela falar mais especificamente para vocês aqui sobre os exames e as notificações. Oi, pessoal, tudo bem? Então, assim, como a Manu já falou, a gente está com esse montante aí de casos no município, todos importados a princípio. A gente está com uma investigação de autoctonia, mas estamos vendo que, inclusive, está num período atípico do ano, né? E precisamos aí da ajuda de vocês, principalmente em relação às coletas, né? Delas serem feitas no período correto e também no tubo correto, tá, gente? Infelizmente, ainda acontece das coletas serem feitas no tubo errado, ter encaminhado para o laboratório municipal no tubo errado, e daí a gente ter que ficar solicitando para o paciente voltar ao laboratório, coletar no tubo correto, e isso acaba perdendo o tempo, e muitas vezes a gente perde essa janela imunológica que a Manu falou. Perde o painel viral, e a gente não consegue daí pegar as 4 doenças que a gente consegue fazer no arbovírus, né? Que é dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Depois a gente tem que fazer sorologia, e muitas vezes a gente acaba perdendo esse time aí, e muitas vezes a gente pega infecção cruzada, e nem sempre o resultado é fidedigno, né? Outra coisa é o preenchimento da notificação. O preenchimento da notificação também é muito importante, que os dados venham corretos, tá? Principalmente com contato telefônico, porque a gente faz investigação de todos os pacientes que são notificados. Então, desses 253, todos eles a gente fez a tentativa de contato, e em alguns casos a gente não conseguiu, justamente pelo fato de não ter telefone, de não ter endereço, o cadastro estar incorreto lá no IDS. Então, é muito importante que a gente tenha esses dados corretos na notificação do paciente. Vocês estão com o paciente na frente de vocês. Então, é muito importante que vocês façam esse preenchimento. Qualquer pessoa, tá, que faça o atendimento pode preencher a notificação, não precisa ser o médico. Então, a enfermeira, o técnico, o auxiliar que for fazer a coleta, qualquer pessoa pode fazer o preenchimento da notificação com todas as informações necessárias, e quando eu falo todas, é todas mesmo, né? Não pode ter nenhum campo ignorado na ficha, porque a gente precisa de todas essas informações para a digitação posterior, tá? Então, a gente conta aí com a ajuda de vocês, porque depois que vocês encaminham essas fichas lá para a gente, vem todo um trabalho de investigação. Se esse caso dá positivo, entra inclusive a parte de zoonose da equipe para fazer um raio no entorno desse endereço, que exige também os ACEs, toda a equipe. Então, é um trabalho em conjunto que, se as informações não estão corretas, leva muito mais tempo para a gente conseguir encontrar todas as informações. Então, a gente conta com a ajuda de vocês para que isso se torne mais viável, mais rápido, para que, né, o andamento da situação seja mais
ágil, tá bom? E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Agradeço a Mari e a Manu pelas informações. Eu vou colocar aqui no chat o link para a gente poder acessar esse monitoramento da dengue, da chikungunya. E agora sim, pessoal, vamos dar início ao nosso 21º encontro da atenção primária. Hoje a gente tem uma convidada muito querida, nossa, estou muito feliz, que é a Isabel Leite. Ela é cirurgiã dentista, ela é professora efetiva da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela é doutora em saúde pública pela Fiocruz e, além de várias outras coisas, o principal de todas é que ela é uma pessoa incrível, maravilhosa. E eu estou muito feliz. E aí a gente vai falar da importância da saúde bucal na atenção primária e o quanto é importante a gente articular esses profissionais da saúde bucal nas ações territoriais, nas ações dentro da saúde coletiva. Então, Isabel, seja muito bem-vinda e para todo mundo aí. Obrigada, Vinícius. Está me escutando bem, Vinícius? Eu acho que está um pouquinho baixo, Isabel. Se der para aumentar aí. Alguma coisa mais? Tá bom? Melhor? Ah, não, tá jóia, tá jóia. Acho que seu computador talvez estivesse mais baixo, né? É, exatamente. Então tá. Beleza, Amanda. Obrigada. Então, como o Vinícius falou, sou Isabel, sou professora aqui na Federal de Juiz de Fora, Minas. Pelo menos isso a pandemia nos trouxe de bom, né? A possibilidade de estarmos juntos com tantos quilômetros nos separando, né? E com muita alegria recebi o contato de Vinícius, que tanto tempo atrás foi meu aluno e lembrou-se dessa simplória professora e achava que poderia, de alguma maneira, colaborar aí com o grupo nessas reuniões que vocês têm. Eu fiquei muito feliz de saber que ele tem uma liderança nesse processo e que reúne tantos colegas que eu estou vendo aqui enchendo a tela do meu computador. Espero que estejam aí realmente, porque esse é um problema, né? Dos online, né? A gente teve essa experiência por conta da pandemia durante a graduação. Não gosto dessa modalidade, mas, como eu disse, é a modalidade que me permite estar em São José dos Pinhais, por exemplo, nesse momento. Se não fosse assim, eu não conseguiria, né? Então, prazer em revê-lo, Vinícius, depois de tantos anos, da minha satisfação de vê-lo assim à frente da atenção primária, à frente aí dos colegas, tentando de alguma maneira devolver para os colegas alguma coisa em termos de formação, de capacitação. Isso é bem interessante, é muito bonito, inclusive. Parabéns aí para a prefeitura que se propõe a isso. Eu estou vendo aqui inúmeros colegas, algumas unidades aqui representadas, e inclusive aqui um representando residentes e preceptores. Vaine Inácio levantou as mãos. Pode falar. Não levantei a mão, foi descuido aqui, tá? Não, fica à vontade. Se quiser também, fica à vontade. Eu queria assinar a minha presença, mas já vou fazer. Muito Você obrigada. Mostrou presença. Você mostrou presença. Ok, obrigada. Tranquilo, tá? E, por favor, gente, senão fica parecendo aula, eu acho que não é esse o propósito, né, dessa conversa. Então, se vocês quiserem, de alguma maneira, conversar, trocar uma ideia, expor uma opinião, por favor, sejam à vontade. Eu estou compartilhando aqui uma tela só para servir de guia, e estou vendo algumas pessoas se manifestando por diferentes motivos, né? Uma colega aqui da enfermagem fez uma manifestação e tal. Eu queria chamar a atenção de vocês para um propósito, né? Eu sei, né, o Vinícius me explicou isso, que é um grupo de APS. E eu estou percebendo aqui, né, que nós temos colegas de diferentes formações. Acho que a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, até pelo título que o Vinícius sugeriu para esse nosso bate-papo, é que essa conversa não é uma conversa para o dentista, para o auxiliar de saúde bucal ou para o técnico de saúde bucal. Ou é também para eles, mas é para os colegas da APS. Não importa a formação que eles têm. Quando eu dou aula lá para medicina, né, lá no terceiro período, eles devem ficar sempre esperando a presença de um médico, não é?
E aí eu fui brindada aí pelas colegas da vigilância, foi proposital isso, Vinícius? Ficar falando de indicadores, porque eu dou epidemiologia para os meninos, né? E aí quando eu chego e falo assim, poxa, a primeira coisa que eu falo com muito orgulho disso, que é a minha formação, eu sou dentista. E talvez um ou outro lá dentro deles mesmos, até pela natureza, né, da formação, por uma questão social, cultural, sei lá o quê, eles devem ficar pensando que raio de uma mulher louca, dentista, tá dando aula pra gente, meu pai, de onde saiu essa mulher? Não é? E eu costumo falar com eles assim, eu estou ali por um motivo, eu estou ali por um propósito, que tive uma formação que me permitiu estar ali. E a minha presença ali não é uma questão impositiva, Vinícius, não sei se lembra, talvez, não sei, uma coisa, uma postura em cima do tablado, eu sou a doutora Isabel e você é um reles aluninho de terceiro período, pelo contrário. É a partir do diálogo com esse aluno, com esse acadêmico, seja ele de medicina, ou seja de farmácia, como uma vez já dei aula, ou de enfermagem, como já passou por mim, biomedicina, seja o que for. É dessa troca que se constitui quem eu sou, né? Então, eu acho que a gente já está falando aqui de saúde bucal para colegas médicos, colegas enfermeiros, técnicos, auxiliares, diferentes formações, talvez, de preceptoria, de residência, e, por um acaso, para a equipe de saúde bucal. E tantos outros que, eventualmente, estejam aqui, agentes comunitários, agentes de endemias, quem quer que esteja aqui, auxiliares, pessoal administrativo, não importa. Essa é uma luta de todos nós. Uma coisa que me incomodava profundamente na época de residência, e mostrava muito claramente esse meu incômodo, quando eu era tutora de odonto, é quando os meninos do odonto iam lá para apresentar alguma coisa relativa à nossa área, e eu sentia um certo ar de, isso não me pertence. Se eu fosse pensar assim, não teria nem prestado atenção no painel de monitoramento da dengue da colega. E me interessa isso. Né? Porque eu estou na atenção primária. Eu faço parte de uma equipe de atenção primária. E então, para o meu amigo dentista, para o meu amigo enfermeiro, o pessoal auxiliar da enfermagem, o pessoal administrativo, os nossos agentes, quem quer que seja, somos uma equipe. E valorizar cada um destes membros da equipe torna o nosso trabalho mais forte. Inclusive a nossa presença dentro da política pública de saúde. Se é para a gente criticar salário, né, planos de carreiras, aí a gente até se junta, não é assim? Mas se é para a gente devolver alguma coisa, compartilhar um caso, como é difícil. E aí eu faço obrigada, Adolfo. Eu faço minhas dores de formação. E aí eu tenho meus colegas aqui dentistas, e aí eu envolvo os meus auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, que eventualmente estejam aqui também. Vamos fazer nossa meia-culpa da nossa formação. Eu não sei a formação de vocês, de onde vem os colegas que aí trabalham, mas a gente só fala eu prefiro falar mal dos meus, né? Então eu falo mal do meu bairro, não é? Então, dentro do nosso bairro da UFJF, a nossa formação em saúde bucal coletiva, ela é muito tênue, muito tênue. Poucas oportunidades verdadeiras de amadurecer o papel da odontologia na atenção primária no serviço público. Eu acho que ainda temos um viés, isso mudou muito, e mudou muito, não sei se aí também, mas aqui eu percebo nitidamente, até no perfil dos alunos que entram no curso de odontologia, comparados à minha época, né, seja não só uma diferença racial, uma diferença econômica, de experiências, isso é muito rico. No fundo é muito rico. Que bom que tenha mudado. Porque até anos atrás, se a gente falava de atenção primária, de políticas públicas, sei lá, 70% da sala olhava para a tua cara e falava, isso não é para mim. Eu estou sendo formado para o meu consultório privado. E a gente ainda na saúde bucal, pelo menos aqui, dentro do meu limite, do meu mundinho aqui, né, nós temos uma formação que privilegia ainda isso. Apesar das diretrizes curriculares, não só da odontologia, mas de todas as profissões da área da saúde, dizerem o contrário.
que a gente tem que reconhecer território, a gente tem que desenvolver capacidade de comunicação com a população, entender epidemiologicamente a nossa comunidade, saber intervir, né? E o que a gente aprende lá na sala de aula, muitas vezes fica para o consultório privado, nós da odontologia. Quando nós tínhamos aqui umas formações na... Exatamente. Isso aí, Eduardo. Quando nós temos aqui, por exemplo, nós tínhamos uma formação em saúde da família, nível especialização, hoje a gente tem residência, né, mas especialização. Eu lembro de eu falando com os colegas da rede, alguns já tinham passado por mim como dentistas. Varinha está perguntando se caiu. Eu caí não, eu estou aqui ainda. Então, eu notava muito claramente quando a gente falava, eu dava uma parte de epidemiologia e a parte de... É que sumiu o áudio aqui para mim. Não sei. Agora você voltou. Então tá bom. Ô, Obrigada. Vinícius, nada. Ô, Vinícius, você fica esperto aqui no Zap, se cair alguma coisa assim, me dá um tico aqui no Zap, tá? Não, avisa assim, Isabel. Pode ficar tranquila, vai lá. Tá. Então, gente, quando, na nossa formação lá, da especialização, era muito claro isso. Eu estava na minha sala só com dentistas, alguns tinham passado por mim na parte de odontopediatria, né, que enquanto clínica eu já dei aula de odontopediatria, e eles falavam isso. Bel, lá na minha UBS, lá na minha unidade, na cidade X, nas cidades circunvizinhas, na Juiz de Fora, é um polo macro-regional, né, um polo de assistência de mais de 2 milhões de habitantes, é uma cidade de 600 mil habitantes, é uma cidade grande, né? Muito próxima do Rio, então a gente tem um processo de regionalização que pega, inclusive, municípios aqui do estado do Rio, muito próximos da gente, então a gente recebia esse público todo na especialização, e o colega virava para mim e falava isso. Bel, a gente não tem espaço para discutir saúde bucal dentro da nossa unidade. Bel, você está falando aí a questão de fazer educação em saúde, tá, mas poxa, é difícil a gente entrar na escola para fazer nosso teatrinho. A gente ainda estava no teatrinho, né? Pô, é difícil entender que o paciente tem que voltar lá para fazer flúor, né? É difícil mesmo, até para mim vai ser difícil, né? Achar que a odontologia é isso apenas. Pô, legal fazer essa parte do cuidado, né, da puericultura, mas o médico não manda paciente para mim, o bebezinho para mim, a enfermagem não manda. Mas você se expôs? Você falou o que você vai fazer? Lembro da primeira vez que a gente teve um residente de odonto aqui em Juiz de Fora, e Juiz de Fora é uma coisa muito atípica, colegas. Juiz de Fora tem residência de saúde da família multiprofissional, inclusive com 2 vagas para odonto, e a gente não tem equipes de saúde bucal na prefeitura aqui, né? Motivo, inclusive, da dissertação de mestrado da Elisa Pinheiro, Vinícius. Uma discussão sobre esse assunto, né? A gente tem 5 CELs, 3 tipo 2, 2 tipo 1, a gente tem rede hospitalar e a gente não tem equipe de saúde bucal na saúde da família, né, já de anos. Né? Ou seja, dentro dessa coisa caótica, meio perturbada, meio enlouquecida, a residência de saúde bucal ela existe e não tem um preceptor 40 horas. E me lembro quando a primeira residente, o primeiro grupo de residentes, né, veio possessa, ela era uma pessoa mais velha e tal, não era uma recém-formada, ela tinha uma experiência de outra especialização, anos de exército, e resolveu fazer saúde bucal, saúde da família. Achei legal. E coloquei ela numa dada unidade, que era entendida como uma unidade modelo para a gente, uma de muitos anos de inclusão de residência de saúde da família, e ela possessa, porque eles iam fazer uma visita domiciliar, ela se colocou à disposição, e os colegas falaram, mas o que você vai fazer lá? Ou pior ainda, né? Eles restringiam, então, a presença daquela residente, cirurgiã dentista, uma profissional, e um ou outro lá perguntou, mas nós temos aqui na unidade um equipamento móvel para você levar até a casa da pessoa e fazer o procedimento lá? Como se a odontologia se restringisse a isso. E ela possessa, ela rodou a baiana lá, sei que lá o que fez lá na tal da visita, só sei que nunca mais deixaram de chamar um residente de odontologia para uma VD. Não é? Mas foi por ela, pela presença dela, pelo poder dela, de persuasão e de mostrar a sua importância. Então, a primeira provocação é para o meu colega dentista e os colegas demais membros da equipe. Mostre a que você veio, qual o teu valor. Né?
Não vai ser o meu colega médico, meu colega enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, agente, pessoal administrativo, que vai falar assim, nossa, odontologia, uau! Não, vão ser nós. Para depois a gente mostrar o nosso valor e esse colega dar o devido valor e respeito à nossa presença. Então, quando o Vinícius me propôs conversar sobre isso, acaba sendo quase um monólogo, né? Porque é difícil, né? Essa coisa online, a gente conversar. Eu me propus apresentar alguns dados, e eu vou passar aqui, se não estiver passando, me diga. Eu acho que foi bastante proposito. Vi aí, Vinícius. Eu achei bastante interessante, que agora, no início de maio, a odontologia voltou, de alguma maneira, à mídia. Quando a gente vê que a Política Nacional de Saúde Bucal de 2004, Brasil Sorridente, né, esse codinome, Brasil Sorridente, ele passa a incorporar-se na Lei 8080, na Lei Orgânica de Saúde. Ele passa a ser não uma política de um governo, mas uma política de Estado. Isso tem um significado, pelo menos no meu modo de entender, muito importante, a partir dessa Lei 14.572, de 8 de maio. Né? Então, a saúde bucal ela passa a ser um campo de atuação do SUS. Isso, quando eu estou dando aula para graduação, para os alunos de odonto, que às vezes olham com cara também de desprezo, então não é só o profissional da outra área, não. É às vezes um aluno de odonto. Eu falo, meu caro amigo, se você não dá valor a isso, quem vai dar? Vai ser o político da sua cidade? Vai ser o outro profissional, o menino que está formando lá na enfermagem, que é um prédio vizinho nosso? Ou o colega da farmácia, bioquímica? Tem que ser a gente, não é? Se nós não formos os primeiros a defender isso, valorizar isso, e aí nós estamos numa rede, gente, que são dados bem antigos, e como nós entendemos claramente a importância dos determinantes de saúde, determinantes sociais na saúde, o impacto deles na nossa sociedade, particularmente na sociedade brasileira, os últimos recentes anos em que os dados epidemiológicos, estou aproveitando a deixa da colega que se falou antes de mim, os dados epidemiológicos nos mostram, chamam a realidade, como que as conquistas públicas, elas são passageiras se não defendidas a unhas e dentes. Nós tivemos aí nos últimos 4, 5 anos um aumento da mortalidade infantil, aumento da mortalidade materna, redução, né, a estagnação de investimentos, tanto na saúde quanto na educação, por emenda aí constitucional, e de uma população que, quando marginalizada, tende a recorrer a quem? A nós, dentro do Sistema Único de Saúde. Uma coisa que eu vi no cartazinho de propaganda aí da nosso bate-papo de hoje, que o Vinícius me mandou, né? Que eu faço questão também de colocar. Quem está falando aqui, gente, não é uma acadêmica, não de carteirinha, não, que fez lá um curso, produziu um trabalho certamente não publicado no país, que eu também não sei o valor disso, é um valor só acadêmico, é publicado lá fora, para a gente lá fora ler, porque o dentista daqui dentro mesmo não lê, né? Muitas vezes não tem acesso, inclusive, né? Não é essa acadêmica que está falando com vocês, não, é uma servidora pública. Não sou servidora pública porque sou professora de uma instituição federal, mas porque fui dentista de cadeira durante alguns anos, e depois fui para gestão. Eu pedi para o Vinícius colocar isso na chamadinha. Senão fica parecendo que quem está falando aqui é uma tia que nunca viu uma boca aberta, cheia de dente, né? Como diz a música. Ou cheia de cárie, inclusive. Menino chorando, menino mordendo o dedo da gente, menino que depois sai dando beijo porque você conseguiu mostrar para ele a riqueza de um bom atendimento odontológico, né? Conseguiu mostrar para a mãe a importância daquele cuidado. E que às vezes se encerra ali. Porque a gente sabe o impacto dos determinantes sociais e como que as mudanças na nossa sociedade trarão cada vez mais pessoas para a cadeira odontológica, lá no Sistema Único de Saúde, lá na atenção primária, lá na sua unidade de saúde. A gente tem um sistema de saúde que apenas 24% da nossa população tem um plano de saúde privado, exclusivo. Hoje, os planos de saúde são muito nesse intuito de cooperação, ou então planos ligados às empresas, e aí o seu usuário tem um plano de saúde. E, por vezes, muito limitado. Ainda mais em odontologia, com qualidade de assistência baixa. Se eu tenho aqui colegas que são também de serviço privado e que lidam com planos de saúde, devem viver isso, né? A baixa valorização das nossas atividades, das nossas intervenções.
e que são caros não é porque a gente quer que seja caro, não, é porque tudo para a gente é muito caro, não é? Vivemos aí esse momento de pandemia, onde uma caixa de luva lá de, sei lá, R$ 9, R$ 10, passou a ser R$ 50, R$ 60, onde desapareceu máscara, e onde a nossa intervenção em saúde bucal, inclusive pública, foi extremamente limitada. Extremamente. E, com certeza, isso trouxe impactos para a nossa comunidade, para a nossa população, inclusive aí em São José dos Pinhais. Né? Então, é um sistema que tem mais de 6.000 unidades hospitalares, mais de 65.000 unidades ambulatoriais. É com essa multidão de coisas aí que nós estamos lidando. 90% da nossa população, de algum modo, usa o SUS. 65% da nossa população é SUS com algum outro sistema, ou seja, a maioria da nossa população. 1 bilhão de atendimentos de atenção básica, 280 milhões de patologia clínica, 150 milhões de consultas, 140 milhões de doses de vacina, e olha que a nossa política nacional de imunização foi abandonada nos últimos anos. Nossas colegas aí da vigilância devem estar pelejando com esse negócio aí também. E do ponto de vista epidemiológico, o peso que isso trará para a gente se a gente não reverter essa situação. Nós somos profissionais de saúde, eu estou aqui chamando a atenção do nosso amigo médico, enfermeiro, dentista, técnicos, auxiliares, o colega da limpeza, porque todo mundo tem que estar aí envolvido para tentar reverter esse drama de uma política que é uma política exemplo para o mundo, assim como é a política de HIV/AIDS, né? Exames de ultrassonografia, partos, aí vem aquilo que o plano de saúde não gosta, que é o investimento na alta complexidade de cardiologia, diagnóstico, por exemplo, tomografia, ressonância, oncologia, transplante, hemodiálise. É nisso que a gente trabalha. E que a mídia não gosta de divulgar, porque isso não vem de jornal, meu amigo. Não é? É nisso que a gente trabalha. E uma coisa que eu chamo super atenção dos alunos, eu falei, acho que semana passada, com os meninos lá na Odonto, né? Que às vezes a pessoa fala até por carinho, eu não sei se aí é um hábito, Vinícius e demais colegas, mas no outro dia eu chamei a atenção de um ex-aluno que é excelente. Ele é SUS, o garoto. Pra você ter ideia, o menino de Odonto, que no trabalho de conclusão de curso dele foi sobre limite, arcabouço fiscal, limite fiscal para a saúde, para você ter ideia, que não é uma coisa típica para um aluno de odonto escrever. Aí ele me escreve assim no Instagram, dia de educação e saúde no postinho. Ah, mas eu entrei na conversa privada, é claro, não vou expor o menino. Postinho não, meu amigo. Vamos mudar esta nomenclatura. Pode. Aí ele brincou e falou assim, não, professor, mas é com carinho, você sabe, eu sei, mas o seu usuário que te segue, o teu colega que te segue, talvez ele não enxergue isso como um carinho. É o poder das palavras, meu amigo. Então, você, que é o nosso colega da atenção primária, e particularmente meu colega dentista, tem que olhar para esse sistema de saúde brasileiro que faz isso tudo aqui e valorizá-lo. Se não é a gente, de novo o meu discurso do odonto, né? Agora é generalizado. Se não é a gente valorizar, quem vai valorizar, meu amigo? É postinho escambau, não é postinho, não. É uma unidade de atenção primária, que lá pela Barbara Starfield deveria resolver mais de 80% das demandas de saúde da população. E só não resolve porque tem uma demanda acumulada de anos, uma desvalorização política de anos, e talvez profissionais que não têm um perfil para estar ali. E uma população que não entende esse processo, porque não é fácil. Uma população que tem uma completa dificuldade, né? Que hoje o pessoal tem discutido muito na área acadêmica, né, da literacia, né, da capacidade de entendimento da informação em saúde. É com essa população que a gente lida. É ela que também tem que valorizar, porque esse é o plano de saúde dela. E que quanto mais pobre, empobrecida a população fica, mais ele se transforma nesse plano de saúde. Por que a Inglaterra valoriza lá o sistema de saúde médico deles? Que no outro dia mesmo saiu aí numa dessas da grande mídias aí, que um fulano lá da Inglaterra falou que o SUS deveria servir de exemplo para aprimoramento do sistema de saúde inglês. E quando teve lá uma Olimpíada, acho que foi uma Olimpíada lá na Inglaterra, sabe o que foi? Abriram uma faixa imensa de elogios para o sistema público de saúde deles, inglês, no meio do gramado. Né? Quando o Boris Johnson, o primeiro-ministro, que também era outro negacionista, né, ficou apertadinho de Covid, ele foi lá para o Serviço Público de Saúde.
e depois teceu milhões de elogios para os colegas da enfermagem que o atenderam lá no sistema público inglês. Por que eles fazem isso lá? Ah, porque lá é melhor? Não, meu amigo. A gente o torna melhor. É claro, não está só nas nossas mãos. Eu não sou uma sonhadora, gente. Está nas mãos do poder público, que tem que investir, tem que criar estrutura, tem que nos dar salário, tem que nos dar respeito, condições de trabalho. Claro que está. Mas também parte do nosso exercício. Se a gente, eu costumo falar assim, né, com os meninos também. Desculpa me referir muito aos meus alunos, mas eles são o meu motivo maior, né? O meu trabalho. Né? Então eu falo assim, meu filho, se você não dá devido valor a você mesmo, acabou. Mas se cada um cumprisse a sua parcela nessa brincadeira, estaria muito melhor. Se não estivéssemos tomando conta da vida do vizinho, estaríamos muito melhores. Então, faz esse exercício nessa sexta-feira de tarde, de refletir um pouco sobre isso. Porque é nesse Brasil aqui, ó, com dados um pouco mais recentes, que você trabalha. Eu tenho mais de 40 mil equipes de saúde da família, mais de 26 mil equipes de saúde bucal. Estamos atrás, mas estamos. Mais de 250 mil agentes comunitários. Os NASFs, que passaram um tempo aí à beira da berlinda, da morte, mas deu uma ressuscitada aí semana passada, essa semana, alguma ressuscitada nos NASFs. São os laboratórios de prótese dentária, uma conquista brasileira, que ninguém lembra dela, ninguém sabe dela, ninguém lembra dela, às vezes nem o usuário, porque ele não sabe nem que tem direito a isso. Os nossos centros de especialidades odontológicas, que o meu colega médico, enfermeiro, deve saber que existe, deve orientar o seu paciente, deve ajudar os colegas da equipe de saúde bucal a criar esta rede. Né? O atendimento à saúde prisional, o consultório de rua, que o Juiz de Fora tem, mas não tem dentista, e um dos grandes sofrimentos do morador de rua, já constatados em nossas pesquisas, é a saúde bucal, é a falta de referência em saúde bucal para ele. Ele é um cidadão, meu filho, igual a mim, igual a você. Pelo menos no meu modo de entender. As unidades odontológicas móveis, que também, a partir dessa PNAB aí, em 2017, elas estão meio no limbo, sabe Deus o que vai acontecer com isso. Há atendimento em saúde da família e também em saúde bucal das populações ribeirinhas, populações fluviais. Nós moramos no Brasil, meu amigo. Brasil é mais que o Juiz de Fora, é mais que São José dos Pinhais. É um universo. Né? Que você pega aquele paiseco lá, desses aqui que tem aqui no negócio que vocês não estão vendo aqui no painelzinho meu, aqui uns trequinhos dos países desse tamanhozinho aqui. Né? Eles conseguem se dar conta das coisas dele, e assim mesmo, com muita dificuldade. Porque tem um lado, às vezes, neoliberal, liberal, forte, né? Inclusive na Europa. Uns negocinhos desse tamanho. Nós estamos falando de Brasil. Com as suas mazelas históricas. Com as suas mazelas, e eu posso falar de cadeira, porque também sou, inclusive da colonização portuguesa que nós recebemos. Né? É desse país que a gente está falando, é nesse país que a gente trabalha. Entendeu, gente? Então, eu tenho aí que 76% da nossa população está coberta aí pela atenção primária. Né? Com a saúde da família ainda caminhando nesse processo de reestruturação dessa porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E aí eu brinco com os garotos, se você não dá bola para isso, nem que seja pelo emprego, meu filho, porque são 700 mil profissionais nessa rede. Que setor privado emprega 700 mil pessoas no mundo, gente? Com mais de 60 mil médicos atuando, mais 131 milhões de consultas lá no SUS registradas. E olha que se registra muito mal no nosso país, por vários motivos, até por falta de estrutura. Com 180 consultas por mês, muito aquém do nosso potencial. É isso aí. É desse país que a gente está falando, é dessa atenção primária que a gente está falando. Né? Onde 60%, quase 70% dos empregos públicos estão na esfera municipal. É de você. E quando eu falo da odontologia na atenção primária, na verdade, eu não vou querer que vocês enxerguem isso, principalmente se estiverem em celulares, mas temos aqui uma linha histórica aqui da odontologia. E aí eu chamo a atenção para os meus amigos, particularmente os amigos da enfermagem, da área da enfermagem, onde historicamente eles estão inseridos aí nesse processo do serviço público, né, do sistema de saúde nacional. Isso é muito histórico, também correndo na veia deles o processo de educação em saúde. Eles têm disciplinas de administração, podem gostar ou não, tá? Isso é outra coisa. Disciplinas de administração,
Isso está na nata, na formação deles. Para a gente, dentista, tenham piedade da gente, a gente está aprendendo. Né? E a gente precisa de vocês, amigos, para nos ajudarem a nos inserirem nesse processo. Isso é aprendizado recente. Se eu pensar, eu falei com outros dias as meninas, assim, refletindo muito seriamente, uma única política que a gente realmente teve de Estado para a saúde bucal foi a fluoretação das águas, isso foi nos anos 70. A fluoretação das águas. E olha que ainda hoje não temos todos os nossos municípios alcançados pela fluoretação das águas. A gente tinha uma política de saúde bucal no nosso país, ora limitada a ações mutiladoras, ora voltada, dirigida apenas para escolares, como no modelo do sistema incremental, que perdurou por muitos anos. Eu mesma trabalhei em moldes assim aqui na prefeitura, imagina, isso nos metade para frente dos anos 90. Isso é muito recente, meu amigo. E apesar de todas as mudanças estabelecidas desde 86 pela Conferência Nacional de Saúde, da Constituição de 88, todo o arcabouço dos anos 90 de legislação, a criação, final de 93, sim, portanto, início de 94, do então chamado Programa Saúde da Família, né? A participação da saúde bucal na saúde da família, ela só vai se processar através da portaria 1444 do ano 2000. Um negócio que tem aí, 23 anos, né? Que vai arrastando-se. Porque a odontologia, quem é da gestão sabe bem disso, né? Odontologia é um negócio simples, entre aspas, tá, gente? É simples do ponto de vista de complexidade tecnológica, tá? A atenção em saúde bucal, a assistência em saúde bucal, atenção é muito mais ampla que isso, né? A assistência em saúde bucal, ela não se faz com uma cadeira, uma mesa, um papel. Tem equipamento, e que são caros. Quem mexe aí com os recursos da saúde bucal aí em São José dos Pinhais sabe bem disso, né? Uma canetinha que cai de ponta, estou vendo aí a colega, está até de amarelo, tão apavorada, né? Uma canetinha que você inadvertidamente deixa cair de cabeça no chão, de ponta no chão, paf! A colega até abaixa a cabeça e amassa a ponta dessa caneta. Como é que é o nome da colega aí, Vinícius, que mexe com essa área? É Cristiane. Ô, Cristiane, coitado, só lastimo, que eu já mexi com isso também. Aí fala assim, ô, Cristiane, estragou minha caneta. Peraí, eu vou chamar o técnico. Eu não sei se aí vocês têm facilidade. Aqui não é, não. Né? Em qualquer municípiozinho por aí afora, pode ser fácil para uma coisa e dificílima para outra. E o colega está lá na ponta, puta, minha Cristiane, não dá um jeito nessa caneta. Ô, dona Maria, tem jeito de fazer mais simples. Não tem caneta. A Cristiane não dá um jeito. Mas foi aquele uso, assim, como isso não é de ninguém, que fez acontecer. Né? A nossa técnica lá, a nossa auxiliar de serviços gerais da unidade básica, pegou lá, meteu o trem todo de qualquer jeito, caiu. Coitada, não sabe não, né? Não é obrigação dela, não. Meteu aquele instrumento, puf! Me lembro, uma vez que chegou uma tesoura de umas de pério, que a gente tem vários céus aqui, a gente comprou umas tesouras para os periodontistas, super delicado, uma pontinha de Vidia, que aquela merda parece que custa, que deve ser pago em euro, não é possível, porque aquilo é caro para burro, né? O colega médico, o colega enfermeiro, técnico, auxiliar, agente comunitário, auxiliar administrativo, ele não sabe o preço disso não, mas o nosso colega dentista que sabe, às vezes nem os nossos técnicos e auxiliares sabem o preço disso. É a Cristiane, pobre coitada, que sabe, e o dentista que tem um consultório privado sabe. E um belo dia chega para mim lá 2 tesouras, Metzenbaum, sei lá que chama aquilo negócio, me corrijam os periodontistas de plantão, né? Com a ponta quebrada. De é quebrada. E eu olhei aqui e falei assim, legal. Né? O que fazer com isso? Como se fosse simples. Né? Então, a atenção, essa assistência odontológica, ela se faz a um custo que é relativamente alto. É o material, é a parceria nossa com o setor da enfermagem, requerendo luvas, né, os insumos, né, de enfermagem, que aqui a gente divide, né? Esses insumos são de enfermagem, a gente pede a eles luvas, gás, essas coisas, né? Material de esterilização, etc., álcool, esses negócios. E tem aqui, nosso materialzinho odontológico mesmo, isso é caro, é caríssimo. Né? Quando está disponível. Quando, né, Cristiane, não é item deserto
na licitação que vocês fazem. E o meu colega da ponta não entende isso. Então, é uma experiência que eu vejo aí, um desses quadradinhos escrito residente preceptor, não sei se tem dentista na jogada, mas é bom que eles passem um tempo lá na gestão, para eles verem o sabor amargo que é aquilo ali também. Isso é um aprendizado que a gente tem que ter, para a gente saber defender esses negócios também. Então, quando é 2001, né, começa com maior efetividade a entrada das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Em 2001, o negócio aqui, ó, se escutou ajudar, 2001. Você tem um grande inquérito, nós já tínhamos tido outros em 86 e 91, inquéritos epidemiológicos em saúde bucal, mas todos, gente, com muito limite. Eram feitos ou em capitais, ou nos grandes centros, às vezes só escolar, ele tinha muito limite. Então, em 2003, vem uma coisa que eu estava ouvindo as colegas aí da epidemiologia trabalhando a questão da dengue aí, né? E eu falei assim, isso mesmo, minha filha, fala isso, mostra para o pessoal. Não é só gerar número, fazer uma página bonita, igual vocês mostraram, com os mapas, o que é dengue, o caso alóctone, autóctone, não sei o quê. É o significado disso, é transformar um dado numa informação útil para o planejamento. E em 2003, 2004, a gente teve um inquérito nacional de grande porte e de boa qualidade. Foi criticado depois, em 2010 foi aprimorado, e em 2020 era para entrar em cena novamente, mas entrou a dengue o Covid antes, né, e nós estamos ainda arrastando aí finalmente do inquérito de 2020 atrasado. Para ter uma periodicidade similar aos nossos censos, né? E isso fomentou a criação, então, dessa Política Nacional de Saúde Bucal em 2004, que era uma política até então de governo, e que tem subsídio para todos os níveis de atenção em saúde bucal, traz esses elementos para a gente. Traz uma transformação que, se você, que está na atenção primária, colega dentista, colega técnico, auxiliar, não sabe valorizar, não vai ser o meu amigo médico, meu amigo o farmacêutico, o enfermeiro, que vai saber. Ele está valorizando o dele. Aqui, o pessoal da farmácia, eles têm coisas do SUS, referência ao SUS, do segundo período até o último. Numa luta insana de tentar entrar em tudo que há dentro do SUS. Né? Doidos para entrar, doidos para fazer parte. E a gente conseguiu isso. Então, a gente tem que valorizar isso, os nossos colegas nos ajudarem. E aí, em 2004, com essa Política Nacional de Saúde Bucal, né, o Brasil Sorridente, a gente tem um incremento da presença das equipes de saúde bucal na saúde da família, a criação dos centros de especialidade odontológica, que é um nó da odontologia, no meu modo de entender, durante tantos anos, que é o nível secundário de atenção, uma população sempre deixada de lado em termos de saúde bucal, era nosso jargão, né, o país dos desdentados. Se você é mais velho, você já ouviu essa história antes? Eu lembro de eu era, acho que aluna de graduação, tinha uma capa da Veja de um menino carvoeiro, eu acho que é para essas bandas aí do Sul, não me lembro mais detalhes, mas era uma capa belíssima, acho que era da Veja mesmo, falando sobre o Brasil dos desdentados, um menino tudo sujo de carvão, sentado numa latinha com uma escova de dente, igualzinho uma escova de sapato na mão. Essa é a imagem de saúde bucal da nossa população. Não pode ser do nosso profissional de EPS. Ou pelo menos pode ser no sentido de revertê-la, de trazer alguma coisa a mais para a gente. E aí aparecem os CELS, aparecem os laboratórios de prótese regional, a questão das linhas de cuidado aí com os pacientes com deficiência, onde existe a saúde bucal presente também, inclusão de outras especialidades, a proposta de inclusão de outras especialidades, como implantodontia e ortodontia no CELS, a valorização aí através do PEMAC, de atenção tanto básica quanto também PEMAC-CEL em 2013, e tantas outras coisas mais, né? Pré-natal odontológico, né? A valorização do pré-natal odontológico enquanto indicador de saúde. Isso aí é a Política Nacional de Saúde Bucal. E eu, assim, particularmente, não sei a opinião dos colegas, né? Podem falar, sintam-se à vontade. Eu não vi no nosso país uma política dessa envergadura antes. Concordo plenamente. Se você está pensando aí na sua cabeça assim, só no papel não adianta, concordo plenamente. Mas em termos numéricos, a gente também vê que não é só papel, não.
pelo menos de Juiz de Fora, não sei, Cristiane vai, depois me fala aí como é que é em São José dos Pinhais. Até onde me consta, o dinheiro chega aí sagradamente, os dinheiros dos céus aí sagradamente no cofre público. Que é feito com eles outros 500, né? Aí é a questão, né? Mas eu tenho a reorganização da atenção primária por equipe de saúde da família e unidades odontológicas móveis. Imagino que seja uma realidade super importante na região de vocês, bem como é para a gente aqui em Minas. Né? A gente tem cidade que tem muito mais população rural do que urbana, essas cidadezinhas petitinhas por aí afora. Né? A qualificação da atenção especializada, nível secundário, com os CELS e com os laboratórios de prótese. A presença do dentista na alta complexidade, no nível terciário, com a questão do tratamento de pacientes com deficiência, que a gente ainda tem um nome antigo, né? Pacientes com necessidades especiais, e a presença de dentista em centros de alta complexidade em oncologia, a presença do dentista em urgência e emergência, nas UPAs. Onde a gente tinha isso antes, gente? Então a gente tem que botar o pingo nos is, o que é diferente, o que não é. E o que é voltado para a população. Eu estou falando só da importância da odontologia na APS, com desculpas ao Vinícius, mas a gente não pode falar de uma APS que não tem rede. Não é esse um dos grandes nós, amigo médico, enfermeiro, etc. Né? Na saúde mental, por exemplo, não sei, esse aí é um dilema para a gente que é de importância. Né? Como é que é a rede de saúde mental daí? O cara está lá na APS, batendo, socando, e não tem para onde encaminhar. Imagina isso na odontologia, meu caro, que ficou anos sem atenção. Então, quando eu falo da importância da odontologia na PS, estou aqui conversando com os nossos colegas, mas eu estou também tentando trazer esse destaque da nossa rede de atenção. E aí, dentro da lógica de prevenção e promoção de saúde, a gente tem que valorizar a fluoretação das águas, a gente tem que pensar em manutenção de equipamento odontológico, em pesquisa em saúde bucal, né, que, claro, que nos últimos anos sumiu esse tipo de edital, mas durante pelo menos uns 3 anos atrás, aí, eu até ajudei a avaliar uns projetos, e dos 3 anos caiu na minha mão uns projetos, o último eu lembro foi de Florianópolis, que eu acho que foi até o vitorioso, né, de saúde bucal. Tem que ter pesquisa nessa área, tem que ter monitoramento de fluoretação das águas, de indicadores de saúde bucal, tem que ter isso, gente. Então, isso aqui é do Enquete de 2003, eu sei que aqui quem é dentista vai ter mais facilidade de ver, esse é um indicador nosso, né? Mas para quem não é dentista, não é muito difícil não você imaginar que esse azul claro aqui, ó, são dentes perdidos, e isso aqui é a faixa etária. E o dilema dos dentes perdidos já começa aqui, ó, na população adolescente. Adolescente! Sendo que dentista durante muitos anos esteve enfiado dentro de escola. E já começa aí. E isso aqui é população economicamente ativa. Isso aqui é idoso, onde meu colega médico, minha colega enfermeira ou enfermeiro, ele sabe muito bem que um problema importante do idoso é a desnutrição. Ele não tem dente. E não tem problema também não, ó, porque um dos pequenininhos aqui, ó, um problema importantíssimo que você tem aqui é a cárie dentária. E quem é dentista sabe dizer aí, eu fiz odontopediatria por muito tempo, também sei de cadeira, você atende uma criança de 3 anos, de 4 anos, com a boca destruída, não é simples não, meu amigo. E para os meus amigos médicos aqui, presentes, essa parceria ela não pode deixar de existir não, meu amigo, na APS. Eu não queria ouvir o meu colega dentista de São José dos Pinhais falar que o médico não dá bola para ele. O que é isso? Né? Aquela nosso atendimento em conjunto, né, de puericultura, com a nosso colega da enfermagem. Que é isso? O dentista não tem nada a fazer aí, não, rapaz? O menino está com 18, 36 meses com dente cariado. 18 a 36 meses, lá em 2003, tá, gente? Com um dente, pelo menos, cariado na boca. O que é isso, gente? Vocês têm ideia de que é atender uma criança de 1 ano e meio com cárie? Precisa tratar canal? O que precisa, às vezes? Você tem ideia do que é isso? Se não tem, não queira ter, não. Não é fácil, não. Meu colega dentista está aí, não me deixa mentir, não. Não sei se vocês têm atendimento de bebês aí na escola, aí na prefeitura, vocês têm? A colega está batendo cabeça que sim. Que bom, né? A gente não tem isso aqui, não. Isabel, a gente oferta odontopediatria no nosso céu. Tá, sim. A gente também tem essa coisa fugidia, tá, Cristiano? Odontopediatria aqui no céu. Mas, assim, o atendimento de bebês acaba sendo direcionado para os CELS
principalmente essa população menorzinha, depois de 3 tentativas do dentista da unidade, quando ele não consegue o condicionamento da criança. E convenhamos, você também é dentista, Cristiane? Você é? Sim, sou dentista e eu estou me vendo em espelho em você. A minha clínica é odontopediatria. É excelente. Agradeço. Você, então, não me deixa mentir que atender um molequinho de 2 anos, mesmo no céu, não é mole, não. Não. Mesmo para odontopediatra. A colega enfermeira, quando vai dar uma agulhada na bunda do menino, né, o menino chora, berra, mas segura, todo mundo segura, ela vai lá dar uma espetada na bunda dele, ele vai embora. Vai chorar umas vezes na hora que olhar para a cara dela. Na hora que ele entrar no consultório da tia Cristiane, ele vai olhar para a cara dela e vai falar: aguia não, tia! Aguia não! Né? E a gente vai lutar com isso. Que a gente vai invadir a boca dessa criança com instrumentos, com gostos, com barulhos, com movimentos completamente desconhecidos para ela. Isso é uma aventura terrível. Eu não sei se tem mais colegas aqui da rede que são odontopediatras, né, de formação, né? Parabéns para nós, porque isso se atender um adulto é difícil, né? Eu não sei, estou vendo aqui aleatoriamente nomes, tá, gente? Eu não sei a Letícia Isabelle o que ela é de formação, mas se ela não é dentista, faz um exercício mental, como que é atender um adulto com medo. Fazer um atendimento odontológico de um adulto com medo. Então, vamos, médicos e enfermeiros, chamar os nossos colegas dentistas, técnicos e auxiliares para participar dos processos de puericultura aí, dos grupos de gestantes que vocês têm, direitos reprodutivos. Meu amigo, meu colega dentista e corpo auxiliar que eventualmente esteja aqui assistindo, vamos nos capacitar para isso. Se você tem dúvida de como fazer, estou ali vendo um livro em cima da bancada ali de da companheiro que mora aqui, que tem que dar uma aula de cirurgia, e a colega lá, formada já, né, desse curso de cirurgia aqui da nossa associação, estava lá receosíssima de atender paciente grávida, fazendo anestesia nessa paciente. A colega é dentista. Né? Então, se o meu colega médico e enfermeiro alimenta nessa paciente gestante o medo da odontologia, né, todo o estigma que existe, todo o histórico, todas as histórias que existem e que são familiares, que a gente respeita, mas que a gente precisa, então, de uma maneira, desmobilizar, mostrar que é diferente, mostrar que mudou. Porque esse adulto, esse idoso que alimenta essa jovem adolescente com essas histórias, não é por nada, não, é pela experiência vivida, gente. E para você que acha, que acredita, né, que essas mudanças da Política Nacional de Saúde Bucal só foram coisas demagógicas, coisas de papel, não é? Eu entendo isso. Quando eu fazia o inquérito epidemiológico aqui na cidade, quando eu era da prefeitura, eu fiz uns 3 ou 4. E me lembro, assim, no último, foi nos últimos tempos que eu tive na prefeitura. Eu me lembro que eu, claro, fui apresentar os resultados para os meus colegas, que eles são os principais interessados, né? E a gente já tinha chegado a um CPO que era... CPO é o nosso índice, tá, gente? De cariados, perdidos e restaurados aos 12 anos. A gente fez outras faixas etárias, mas eu vou falar dos 12 anos, que é uma idade referência para a gente, né? Uma idade índice. Aí eu lembro que falei assim, gente, tá, sei lá, não me lembro mais com detalhes, acho que era 1,8 ou 2,1, sei lá, uma coisa assim. Tava bom. Gente, a gente alcançou isso. Legal, que bom, né? Não, Biel, isso aí tá errado. Ela que ajudou a fazer o inquérito falava isso. Que o que assusta a gente, colega médico, colega enfermeiro, farmacêutico, etc, 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 aqui presente, é aquele menino que consome toda a sua hora clínica, né? Chorando, gritando. Esse menino você vai lembrar dele o resto da semana. Né? Se ele é uma fatia cada vez menor, ainda bem, na nossa população. E aí, quando a gente pega os inquéritos epidemiológicos, aqui é comparando 2003 em azul com o último de 2010 em verde. Isso aqui é o número de cariados perdidos restaurados por criança aos 12 anos. Mostra uma redução razoável, de 25%. Isso é prevenção. Porque eu vejo uma subida importante na quantidade de crianças nessa mesma faixa etária, de crianças que não têm cárie dentária aos 12 anos. Você pode estar pensando assim, meus filhos não tem isso não, essa mulher está ficando doida. Seu filho é de uma elite da sociedade. Né? Eu estou querendo que esse seja o retrato daquela comunidade que você atende lá na unidade, como é que é? Está escrito aqui? Unidade Cachoeira, não sei o que está aqui escrito, e eu não estou enxergando. Unidade Cachoeira, não sei das quantas. Eu quero que seja a realidade da unidade Cachoeira, não sei das quantas. Né? Eu quero que seja a realidade que, sei lá, a Luciana Soares pega lá na comunidade dela.
o que o Marcelo Campbell acha lá nos pacientes dele. E não seu filho. Seu filho é outro público, cara. Né? E a odontologia, então, ela teve esse avanço importantíssimo. E a gente vai além, né? A presença, a redução, na verdade, de dentes comprometidos por lesão cariosa nos adolescentes. Isso aqui é prevenção, gente. Eu estou conseguindo alcançar isso. E numa diferença de apenas 7 anos. Mas eu estou pegando uma faixa etária que é boa de ver isso. Que é uma transição, né? As enfermeiras, os médicos devem saber isso. A transição da dentição, né, dos dentinhos de leite lá com 5, 6 anos, para a dentição permanente aí com 12 anos. Eu estou pegando esse garoto que viveu essa transição no meio de uma política de saúde bucal que dava mais valor, mais presença dentro das unidades de saúde. A gente sabe muito bem, a literatura nos mostra, gente, que não é a presença de dentista que reduz cárie, não, pelo contrário. Às vezes a presença do dentista, infelizmente, aumenta os níveis de cárie. A gente tem muita intervenção que é iatrogênica. A gente luta na formação dos alunos para entender o que é cárie, o que é cárie ativa, o que é cárie paralisada, o que é cárie ou não é cárie. Isso é uma luta. É difícil, gente. Você que não é dentista, pode ter certeza que é difícil. Né? Mas a gente também tem a certeza de que, conforme eu falei lá no início da minha fala, a questão dos determinantes sociais, não é? Que a gente vive uma sociedade com mais escolaridade, a mãe no mercado de trabalho, que bom quando ela está no mercado de trabalho, né? Com mais acesso aos sistemas de saúde, com mais capacidade de entendimento das orientações em saúde, com flúor, com algum grau de dieta mais equilibrado. O retrato é isso aí. Mas também do dentista presente. Quando ele está fazendo parte de uma equipe, quando ele faz parte de um grupo para fazer planejamento das ações, quando ele monitora casos, quando ele discute casos complexos com os colegas da enfermagem, sejam as gestantes, sejam os bebezinhos. Quando a gente trabalha com a idiatria, né, com adolescente, que é um público super difícil, né, eu não sei como é que vocês têm aí em São José. Aqui, por exemplo, adolescente é um trem difícil chegar em qualquer unidade, porque ele não é mais criança, ele não se identifica com a pediatria, ou ele não é o adulto, então ele quer bater um papo, mas ele tem vergonha, e tem questões éticas também envolvidas no atendimento, e não sei o quê, e hoje em dia não se pode falar nem mais de educação sexual nas escolas, porque tem ameaça. Outro dia eu estava falando isso com os residentes de saúde do adolescente. É mole? Falando de... Eles pediram para falar manifestações bucais em adolescente, né? Porque é uma residência que tem perto de Belo Horizonte, ligada à Federal de São João del Rei, saúde do adolescente. E é multiprofissional também. E eles falando isso, que eles queriam fazer uma discussão sobre doenças sexualmente transmissíveis na escola, eles receberam uma ameaça do vereador, falando que ia processar eles. Ia processar a coordenadora do curso, se viesse com esse papo. Olha a nossa sociedade, meu amigo. Né? Se você é profissional de saúde, não se mobiliza contra isso, de maneira a fazer-se entender, enquanto equipe, que você está falando da saúde de adolescente, que na casa dele, aí sim está exposto à violência de todo tipo, é dentro da casa dele, muitas vezes, né? É ali nos arredores, na vizinhança dele que ele está exposto. Se você não se rende a isso, não se mobiliza a isso, não busca o suporte dos ambientes que você tem na sua área de escrita, lá da igreja, lá da dona Corolla, lá da igreja do sétimo dia, não sei do quê, da presbiteriana, não sei de quem, é todo o veículo que tem. A gente tem que contar com todos, a gente está falando de base, de educação de base, no sentido quase literal da coisa. A gente tem que chamar essa gente para a unidade de saúde. Mas a gente tem que chamar essa gente para a unidade de saúde trabalhando junto, todos os profissionais juntos, e mostrando que dá resultado, mostrando essas coisas para as pessoas. Tá? E a vida que segue, aqui é a população adulta. A população adulta, sofrer benefícios de prevenção, gente, convenhamos, é mais difícil. O que você vai ter é uma mudança na composição do nosso indicador. Você que é colega de outra profissão que não é dentista, né? O vermelhinho é dente perdido. É perdido não é aleatoriamente, não, tá, gente? Não é porque caiu com a boca no chão e perdeu o dente, não. Isso é perdido porque teve uma doença, ou mais de uma doença,
porque a gente tem a cárie, a doença periodontal, né, doença nos tecidos de suporte, e que faz um adulto perder dente. Não é porque ele deu com a boca que caiu da bicicleta, não. Isso até acontece, mas é pontual. Isso aqui é dente não tratado, doença cárie não tratada, doença periodontal não controlada. Então a gente consegue, não sei se vocês conseguem perceber isso, os colegas que não são dentistas, uma mudança no padrão. Eu tive uma redução de cariados, que bom, isso é prevenção, mas ele é menos expressivo, você vê que os tijolinhos são menores. Eu tive uma redução dos dentes perdidos, que bom. Então ele está cariado, eu consegui fazer uma intervenção, seja na atenção primária ou na secundária, mas eu consegui intervir. E eu tive particularmente um aumento do número de dentes tratados. Que bom, essas pessoas estão tendo acesso, gente. Que bom. E se você também é da rede privada, não precisa ficar preocupado que vai morrer de fome, não. Ainda tem muito estoque de doença para você lidar, meu filho. Tenho certeza absoluta disso. Né? E nós temos ainda os idosos, onde é uma outra luta insana, é a questão da prótese dentária. Onde eles já chegam, às vezes, na atenção primária ou na secundária, que não tem nem rebordo para colocar prótese, não tem nem altura de osso. Cuidado, você, colega da enfermagem, colega médico, não ficar criando as expectativas falsas nesse usuário, que também é outra demanda que vai sobrar lá para o coitado dentista convencer o velhinho que ele não tem como usar prótese na altura do campeonato mais. Porque ele perdeu o dente há muitos anos. Ele está sem dente há muitos anos. E aí, reabilitar isso é outra dificuldade, é um outro desafio imenso, que às vezes foge muito das mãos ali daquela nossa estrutura de atenção primária e às vezes até do centro de especialidade. Às vezes é necessário a sua interlocução aí com a universidade mais próxima, tal, e que é difícil. Então, se a gente pode antecipar a reabilitação desses sujeitos, seja você colega, né, profissional da atenção primária, o primeiro a estimular isso nesse paciente. Vou tirar meus dentes todos, doutor, porque esses dentes... Realmente, se ele não consegue tratar, você é melhor do que eu, sabe? A infecção desse paciente para um paciente diabético, para um paciente renal crônico, o que significa uma boca destruída. Você sabe melhor, às vezes, que o dentista se bobear. Porque você lida com o sistêmico de maneira mais, né, mais integral. Então, se você mexe com o sistêmico, amigo, que não é dentista, o não dentista, né? Ô, Vinícius, lá na Faculdade de Medicina, eu só escuto assim, porque os não médicos, agora eu estou... pequena vingança, né? Os não dentistas, né? Então, se você o enxerga holisticamente, sabe como ninguém ver um exame lá de glicemia dele, sabe como ninguém ver uma imagem, sabe como ninguém prescrever, né? E o colega farmacêutico nos ajuda demais nisso, não sei se temos algum aqui, né, ligado à atenção primária, tomara que sim, né? Sabe muito melhor do que a gente, todo mundo junto. Não esquece de olhar a boca desse sujeito, não, né? A gente já teve liga aqui de doença renal, que tem a presença de aluno do odonto, eles me contando todos felizes, nem sei se era motivo de felicidade, mas no fundo acho que sim, né, que eles foram atender um paciente em conjunto e eles resolveram pedir para o paciente tirar a prótese da boca, o paciente da renal, doença renal, da liga de renal. E quando eles tiraram a prótese, era um empapado de cândida fenomenal, a lesão de cândida da boca inteira, no teto no céu da boca, todo do paciente ali. Era um cultivo, não era uma prótese, era quase uma jardineira. E o menino da medicina, acho que foi da medicina, que olhou para a cara dele e disse, o que é isso? Aí ele vai dizer, na simplicidade, né, de um aluno, um acadêmico, isso acho que é cândida. Eu disse, nossa senhora! Coisa de menina, né? Nossa senhora! Que triste! Isso é cândida. E é um paciente renal. Você acha que isso não é importante? Você acha que o dentista não tem nada para falar num grupo que trabalha, por exemplo, cuidado com os idosos? Um grupo desses que dá voltinha com os idosos, bota eles para andar um pouquinho, que faz atividades, eu não sei se vocês têm isso. Aí, tem umas unidades por aqui que tem, né? Faz uma sexta-feira vai ter o grupo para fazer quitutes lá dos idosos, ou fazer trabalhos manuais com as idosas e tal. Elas são multiplicadoras nas casas delas, às vezes são elas que criam os netinhos. E o dentista não tem nada para conversar com elas. Não, porque não tem dente. Ô, gente, passou dessa fase, ué. A gente está querendo que eles tenham. E vamos chegar na geração, que é essa geração hoje jovem, os meus alunos de 20 anos, daqui 30 anos eles são idosos, está quase chegando lá. Eles vão ser idosos com dentes. A gente tem que mudar esse discurso, né? E esse idoso hoje tem um papel ativo na sociedade, ele está querendo mais ter por muitos motivos. Às vezes até sem querer ele está tendo. Inclusive de provedor. Vocês sabem disso, gente.
né? E são vítimas de violência também, né? Todo tipo de violência, negligência. Então, o dentista não pode participar de um grupo de hipertensos e diabéticos, ele não tem nada para falar para essa gente. Ele não pode participar de um grupo de idosos, ele não tem nada para falar com esse cara. Como assim, como não, gente? Então vamos envolver esses nossos colegas. E aquelas nossas criancinhas, que a Cristiane gosta, né? Gosta tanto delas, e elas não trabalham, às vezes elas mordem o dedinho da gente, né? Elas choram, fazem xixi na cadeira. É assim, é uma delícia. E depois você dá um anelzinho para ela, um brinquedinho para ela. Não, eu tinha um pacotinho, tinha aviãozinho, carrinho. As meninas sempre queriam os carrinhos, ninguém queria anelzinho. As meninas são bem para frente. A gente tem uma redução de dentes perdidos, de leite perdidos, né? E aí, a gente falar de amamentação não é papel só da enfermagem e do colega médico. Papel do dentista, da atenção primária, do nosso técnico, do nosso auxiliar. Ele tem que ter um discurso para isso, gente. Fala de contribuindo na respiração, contribuindo na aquisição de fonema, na questão da fala e, consequentemente, da escrita. Outro dia estava uma colega que atende numa unidade básica falando que o garotinho chegou lá, os 4 incisivos perdidos. Aí eu documentei na minha inocência, trauma não, foi cárie mesmo. O menino gritava quando olhou para minha cara, falei, por onde eu vou começar? Esse menino com 4 anos de idade já tinha perdido os 4 incisivos, esses daqui da frente, o pelotão de combate dele, por cárie. O menino fala assim, é claro que ele fala assim. Sua mãe só percebeu que não dá para entender quase nada que o fulaninho fala? É mesmo. Por quê? Não sabe. Se meu amigo médico, se o meu amigo enfermeira que está com essa criança, porque vai vacinar, porque vai fazer as visitas de puericultura, que vai fazer lá, sei lá o que da criança, porque para os colegas a mãe vai. Você não consegue articular com os dentistas da rede uma consulta para esse menino, para orientação, para educação, esse garoto vai chegar no mesmo ciclo, gente. Não adianta, não é só fazer o fantochezinho na escola, que é muito bonitinho, é muito legal, mas não é só isso. Eu me lembro de distribuindo escovas de dente nas escolas aqui, quando a gente trabalhava aqui em Juiz de Fora, eu ainda trabalhava em escola. Nossa comunidade era uma comunidade, não era das mais paupérrimas, não, mas abarcava alguns nichos bem pobrinhos, né? O cara olhava a tua cara, eu já tenho 4, tia. Mas a boca estava cheia de feijão 7 horas da manhã. O que significa isso, gente? Tem uma coisa errada no nosso processo de educação e saúde. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. E aí, nos aliar aos nossos colegas que têm mais habilidade para trabalhar com isso, é uma saída. Eu falo com os meninos aqui do odonto. Vocês fazem liga aí com meninos de enfermagem, cola neles. Que eles deveriam saber fazer educação de saúde melhor do que você faz. Aprende com eles. E aí, as nossas metas, quando a gente olha o inquérito de 2003, eu estou olhando lá 2003, hein? Para os 5 e para os 12 anos, eu já alcancei as metas estabelecidas pela OMS para o ano 2000. Eu já alcancei, tá bom. Mas daí para frente é só tristeza. Né? A gente que não tem dente, a gente que perdeu os dentes, vai perdendo todos os dentes progressivamente, gente. Isso é Brasil, século XXI. 28% dos adultos não tem nenhum dente que presta na boca, em pelo menos um dos arcos. Eles não têm nem prótese para substituir. Quando é idoso, é pior ainda. 75% deles não tem nenhum dente funcional na boca, cara. É dessa gente que o nosso amigo médico está falando aí para controlar a glicemia. Que a nossa amiga enfermeira está lá ali na luta para ver a pressão arterial do vovô, que está sempre lá nos picos de altura. O cara não tem nem dente para mastigar. Nem dente comprado ele tem. Pior, Isso foi um dos motes para as mudanças atribuídas na Política Nacional de Saúde Bucal. 28 milhões de brasileiros nunca viram a cara de um dentista. E nós estamos numa sociedade hoje de botox. Todo respeito ao botox, não tem nada contra. Se tem alguma colega aí que mexe com botox que está aí, para de olhar para minha cara. Pode parar. Mas isso é a necessidade da pessoa? Parabéns. Faça bem feito. É uma coisa que eu costumo falar com os meus alunos muito. Você pode querer fazer o que você quiser na sua vida, mas faz bem feito. Seja o melhor possível naquilo que você for fazer. Seja ser dentista da unidade básica de saúde, seja ser dentista do Botox, seja ser dentista do TikTok, seja o que for. Você vai ser o melhor que você fizer. Melhor. Mas nunca se esqueça que tem uma sociedade no seu entorno
onde 28 milhões de cidadãos como você nunca viram a cara de um dentista. Pior, adolescente nunca viu a fuça de um dentista. E olha a iniquidade social aí. Tudo bem, vocês estão quase no semi-paraíso, que é a região sul, que tem as suas mazelas, que eu sei que tem. Esconde não, porque tem. Mas que dirá no nosso colega lá do Nordeste, nosso colega do Norte, nosso colega lá do meiozão do Centro-Oeste, que não é o abastado, estou falando do resto da sociedade. Como se a gente vivesse ainda lá na época do feudalismo, né? Os senhores e os vassalos. Né? Essa é a nossa sociedade. É aí que você trabalha, meu amigo. Né? E nós temos câncer de boca, colegas profissionais de saúde. E me lembro sempre do nosso colega que dava aula de patologia, de saudosa lembrança, não que ele tenha morrido, mas ele aposentou. E os meninos tinham muito medo dele. Era um professor bravo, mau, quase mau. E ele falava assim, eu não ligava muito para a maldade dele, não. E ele falava uma coisa que era muito certa, mas como a gente achava ele muito mal, aí a gente não dava muita bola para ele, sabe? Tem esse problema quando você não é uma pessoa com apelo, né, carismático, sabe? Você pode ser muito bom e acaba afastando as pessoas. Aprenda isso também, né? Muito bom também implica você desenvolver um potencial de comunicação e de aproximação, de empatia com as pessoas. E eu me lembro dele falando assim, o paciente com câncer de boca é o paciente que até o porteiro da faculdade sabe que tem câncer de boca, menos o dentista. E os meninos ficavam putos com ele, mas era a pura verdade. Ele só não sabia falar isso direito, né? Eu me lembro quando eu fiz mestrado, trabalhei com câncer de boca, eu olhava os prontuários médicos lá do INCA, aqui no Rio, né? Eu fiz lá, e era assim, a primeira página, normalmente a história do paciente, né? Não tinha muita coisa não, pouquíssimo. Mas normalmente era uma história que girava assim, o paciente foi no dentista, o paciente foi no médico, o paciente usou Oncilon em hora base, o paciente usou amoxicilina, e quando ele chega no INCA, porque um abençoado desconfiou e mandou ele para o INCA, no final da página, escrito assim com uma coisa em vermelho, normalmente marcada, FPT, fora de possibilidade terapêutica. Um paciente com câncer de boca, gente. A minha amiga aí da enfermagem, que faz o Papa Nicolau da mulherada aí de São José dos Pinhais, você acha muito mais carcinoma in situ do que qualquer profissional de saúde que olha a boca de um paciente. Acha um carcinoma in situ em boca. Não é estranho isso, gente? Achar carcinoma in situ lá na colo de útero e não achar na boca? Quando acha, é assim. Ó. Aí não está mais para atenção primária, concorda comigo? Ah, mas na tua população lá vai ter tem lá uma instituição de longa permanência, mas isso não me pertence, não. Claro que te pertence, cara. Pertence a você e a toda a equipe. Então, e a odontologia, na verdade, durante toda a vida dela, apesar de tudo isso que a gente retratou, olha como que ela se concentrava em termos de produção, gente. Isso aqui é produção de atenção primária, tá? Isso aqui é produção da atenção especializada no Brasil. O cara não tem dente, o cara perde o dente, o cara tem câncer, e ele continua só escovando dente, recebendo pastinha de dente com flúor, não sei onde. Ou seja, eu tenho que ter uma política de saúde bucal que mude essa situação, porque faculdade eu tenho, dentista eu também tenho. Tem uma dificuldade, convenhamos, com corpo auxiliar, uma dificuldade grande de formação de corpo auxiliar. Fluoretação das águas eu preciso estimular, porque a partir de 2010, o que vocês estão vendo é alaranjado, na verdade, desculpa, o amarelinho deveria ser azul, sei de onde que saiu essa configuração esquisita aí, comparando 96 com 2003. Em 2003, 56% dos municípios brasileiros tinham sistema de fluoretação de águas. Uma coisa que você achava que todo mundo tinha, que era igual olho, quer dizer, nem todo mundo tem olho, que era igual eu falar uma coisa, não vou falar porque eu não conheço, não sei se eu posso ser tão indecente assim. É uma coisa que todo mundo tem. Não, é uma coisa que todo mundo tem, não. A gente ainda tem que lutar por isso, né? E a gente tem que estimular isso, o crescimento, a expansão da fluoretação das águas. Sendo que a gente tem comunidades, que provavelmente não é o caso de vocês, mas é o caso mais lá do interior, do norte, onde essa fluoretação exige do profissional da atenção primária um quê a mais, né? Populações ribeirinhas, fluviais, não? Indígenas. Hoje a gente tinha até aluno aqui de Juiz de Fora trabalhando com população indígena no Xingu. Tá? Ela veio falar com os alunos outro dia, a Regina. Um tipo, uma espécie, né, rara de pessoa. Né? O que é isso? Né? Trabalhar com população indígena. E você preocupado em trabalhar em São José dos Pinhais. Né?
Tem uns negócios difíceis na vida, gente. Você não sabe quanto. E essa portaria 1444 é que nos trouxe para a atenção primária na saúde da família, né? Em 2 modalidades, basicamente. Onde predomina no Brasil como toda a modalidade tipo 1, eu imagino que aí também, né? Não estou contando aqui com as unidades móveis, que são para essas áreas extensas, né? Rurais, com baixa densidade demográfica. E aí um convite a todos os colegas dentistas, eu só vou confirmar uma coisa, você convida comigo aí, ô Vinícius, você tinha me falado 3 horas, depois eu vi em outro lugar aí 3h30, afinal de contas, o que é? Oi, Isabel. Sim, pode. Sim o quê? E aí, assim, a gente vai nas perguntas até as 3h30, se o pessoal Entendi, já estou concluindo então. Beleza. Então eu convido os nossos colegas dentistas, se não conhecem, e principalmente estimulem aqueles meninos que estão na residência, aquele menino que está às vezes na graduação, eu não sei como é que aí é o papel da graduação junto com vocês, se vocês são campos de estágio, estimula o menino a ler esse negócio, né? Isso está no link, isso baixa no link e mostra para o menino. Né? O menino tem, às vezes, noção do que ele vai fazer, e é esse recém-formado que vai chegar para trabalhar aí na unidade, junto com a equipe, né? É ela que vai ampliar a estratégia de saúde da família, é ela que vai entrar para o interior do país, é ela que vai ter contato com a comunidade, e ainda temos uma disparidade muito grande de equipes de saúde bucal em relação à saúde da família. A gente chegou depois, a gente não é obrigatório, a gente é caro, né? A gente é caro porque a gente é um profissional de nível superior, mas o nosso corpo técnico, a gente não está sozinho enquanto profissional superior. Para você ter ideia, pode rir, tá, Cristiane? Imagino que aí seja diferente. Em Juiz de Fora, dentista da atenção primária, pasmem, meus colegas, não tem auxiliar, trabalha sozinho dentro da unidade. Tá? Durante muito tempo, a gente não tinha fotopolimerizador. Juiz de Fora tem 600 mil habitantes. É polo de macro-região. Isso já tem bastante tempo. A falta do fotopolimerizador já tem bastante tempo. Tá? Mas, putz, lá no Paraná, o cara já estava em saúde da família desde o ano 2000. Aqui a gente tinha fotopolimerizador. O que é isso? Né? Então, são realidades muito díspares. Esse é o país que a gente vive, gente. Né? E quando eu falo que mudou alguma coisa com a Política Nacional de Saúde Bucal, é claro que mudou. Tem acesso, as pessoas têm acesso. Tem demanda, apesar da gente ter muito menos, está em verdinho aqui em cima, né, gente? Muito menos equipes de saúde bucal do que equipes de saúde da família cobrindo a nossa população. Né? Ainda temos esse disparate aqui. Isso aqui é Minas Gerais. Imagino que isso seja tão diferente aí no Paraná. Né? Muito mais equipes do tipo 1 do que do tipo 2, isso é entendível, né? Porque é caro, não é? Mas uma cobertura populacional que precisa avançar. Em 2017, 41% da nossa população tinha cobertura de equipes de saúde bucal. É muito mais do que no passado. A gente venceu, a gente está vencendo, mas é com dificuldade. Se não tiver orçamento garantido, se não tiver condições de trabalho, se não tiver educação permanente, se não tiver estímulo à formação de corpo auxiliar, se não tiver trabalho em equipe, se o dentista continuar separado dentro da salinha do consultório dele, eu não sei como é que é aí, eu imagino que seja bem melhor, mas aqui a gente tem puxadinho, que é consultório odontológico. Estou falando mal da minha cidade, não, estou falando só da nossa realidade, tá? É a cidade que eu vivo, que eu nasci, que eu cresci, que eu estudei, onde eu me formei e onde eu trabalhei, trabalho, e onde eu tenho os meus alunos na rede, então eu sei disso. Tem consultórios até muito engebradinhos, as unidades novas, tem unidades, inclusive, com 2 salas, já na expectativa de receber equipes de saúde bucal, porque elas estão aprovadas em conselho municipal há anos. Eu saí da prefeitura, foi em 2013 ou 2014, uma coisa assim. Há 10 anos já, olha só. Muito antes de eu sair, isso já estava aprovado. Tá? Tem questões burocráticas, questões de legislação. O novo secretário de saúde nosso é um dentista. No outro dia ele estava lá todo feliz, mandou um zap para mim, ó, dentista da saúde da família. Eu continuei falando com ele, só acredito vendo. Que aí estabeleceu, vai ser na unidade tal, tal e tal e tal. Cadê o dentista? Ainda não apareceu. Só acredito vendo. Não é? Então, a gente tem unidade, gente, que é puxadinho. Tem uma unidade aqui num bairro que precisa de SUS, tá? Precisa. Eu não sei,
um paralelo para estabelecer, porque eu não conheço o município de vocês. No Jockey, o consultório do dentista, você sobe uma escadaria para chegar no consultório do dentista. Um escadão, fora da unidade. Tá? Na salinha dele, cabia, salinha literalmente, não é pejorativo, não é porque é pequena mesmo. Só cabe ele, o paciente, e se o acompanhante for criança, talvez caiba uma criança. Isso é o consultório odontológico. Como é que eu faço uma atenção primária de qualidade? Assim. E aí você pode pensar em São José dos Pinhais, cada um puxa para o seu lado. Eu tenho centros de especialidade odontológica, pensando na rede. Elas são estabelecidas a partir de 2006, para ampliar aquilo que era a necessidade epidemiológica da população. E, aliado a isso, os laboratórios regionais de prótese dentária. A gente ganhou equipamento. A gente não tem o cargo de protético na prefeitura. E nem o poder público conseguiu fazer uma licitação para ter laboratório para fazer prótese para o povo. Tinha uma colega que é protesista fazendo dentro de um céu. Aí ela queimou no golpe dela, eu não sou protética, não vou ficar fazendo laboratório, tá certa, não é? E pronto, acabou. E a gente tem até equipamento já chegado. Né? Mas eu estou falando como um todo, não estou falando só do meu umbigo, da minha cidade. Nós temos laboratórios de prótese para suprir uma necessidade de reabilitação da população adulta e idosa do Brasil. Né? E ela precisa se espalhar, ela precisa invadir. Né? Mas eu tenho que ter orçamento garantido. E daí a importância do dia 8 de maio, meu amigo, meu colega da TS. Quando a política de saúde bucal ela se incorpora na Lei 8080. Porque vai que um maluco desse aí fala assim, isso daí não precisa mais não, não precisa mandar dinheiro para essa merda aí não. Não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Né? E você vê que laboratório, unidade móvel, assim como os NASFs, sofreram estagnação nos últimos anos por falta de orçamento garantido por política. Tem que ter dinheiro para trabalhar, meu amor. Então você, colega enfermeiro, farmacêutico, médico, técnicos, etc., né? O meu paciente, ele precisava de diagnóstico de câncer, ele precisava de tratar gengiva, tratar canal para não perder dente. Bom, são essas as especialidades básicas de um centro de especialidade. E o meu colega da unidade, da atenção primária, ele tem que ter um bom senso do cão para poder encaminhar esse paciente para o centro de especialidade. Não é má vontade, é porque é uma demanda de anos reprimida. Ô, Tatiane, a conversa é mais ou menos, né, Tatiane? Eu só estou falando sozinha aqui. Prazer, Tatiane, pela sua presença. E então, tem um manual de especialidades odontológicas para você, inclusive, orientar esse menino, que às vezes é um menino que está frequentando o seu serviço como estagiário. Vai, estimula ele, isso existe. Não é? Com incentivo financeiro que cai direitinho na conta. Isso aqui cai, pelo menos de fora cai. E vai se expandindo, e vai crescendo. Isso é espaço, inclusive, de vínculo público, de emprego e empregabilidade para esse menino que está formando, gente. Juiz de Fora é completamente atípico. Esse negócio alaranjado aqui é Juiz de Fora. Na época, nós tínhamos 4 céus. Hoje a gente tem mais um. A gente não tem dentista em saúde da família, só temos dentistas tradicionais, com vínculos minúsculos, né, que tiveram uma equiparação de carga horária com os médicos e ficam, portanto, 12 horas e meia no vínculo, e temos 5 céus. Né? Céus gerando empregos. Uma mudança no perfil de atendimento odontológico na população brasileira. Um avanço desse atendimento odontológico. Não tenho dúvidas disso. Né? Que vai além de só entregar escovas de dente, mas vai também na oportunização desse paciente, desse usuário, ele receber atendimento em nível de especialidade. Quanta dificuldade deve ter, se alguém tem familiar aí nessa situação, pode servir de testemunha, né? Quanta dificuldade um paciente com deficiência, um paciente com necessidades especiais tem de receber um atendimento odontológico, gente. Quando você institui isso dentro de um centro de especialidade, referência para equipes de saúde da família, olha o ganho dessa família. Quando isso está integrado ainda ao atendimento hospitalar, como é aqui um dos nossos céus é exclusivamente para pacientes especiais. Anexo ao hospital de pronto-socorro, ou seja, tem atendimento médico junto, né? Qual é o ganho disso? Ele atende toda a nossa micro-região, né? Demanda que não acaba mais. E aí com outro problema, que é o referenciamento da atenção primária para esses níveis de especialidade, que é uma outra luta que imagino que o Cristiano talvez tenha aí também, né? É deixar de ser um país de mutilados. É trabalhar em rede. Essa é a proposta. Né?
Quando eu falo de rede, não é só a rede da saúde bucal que está aí no exemplozinho desenhado, não. É trabalhar em rede desde a atenção primária com você, colega, que eu não sei qual é a sua formação, né? Do Fabiano Consoli, por exemplo, ou do Alexandre, eu não sei qual é a sua formação, mas é trabalhar com você também. É você estar nos defendendo, é você estar abrindo espaços para a gente fazer educação em saúde, para a gente trabalhar em conjunto o tratamento de um paciente, para orientar esse paciente que busca o atendimento odontológico, desde a gestante, o bebezinho, e assim vai. É trabalhar uma semana de saúde, como tem, acho que costuma ter em junho, sei lá quando é que é trabalhar em saúde em equipe e chamar, às vezes, o residente, se tiver residente, né, de odontologia, aí, para ir junto, porque também tem espaço para fazer, sim, escovação supervisionada, para fazer, sim, educação em saúde, mas que vai além daquela coisa burocrática, não é, gente? E que a gente possa, então, alcançar frutos verdadeiros disso e defender isso. Não só como um ganho, gente, da odontologia, porque isso eu não tenho dúvida que é um ganho da odontologia, mas como um ganho da saúde pública, do qual todos aqui fazem parte. Né? Correndo no sangue ou não, detalhe, mas fazem parte. Tá bom? E desculpe se eu falei demais. Obrigada. Mas aí estou à vontade, às vezes quer trocar uma ideia, quer falar como é aí, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de como é aqui, Isabel, para você ter entendimento, mas também porque tem os enfermeiros e os médicos da rede, que às vezes nem sempre a gente tem essa possibilidade, né, de pegar um momento de espaço de educação deles e trazer um pouquinho da questão da saúde bucal, né? Então, aqui em São José dos Pinhais, nós temos atenção primária, nós temos um centro de especialidades, odontologia hospitalar e atendimento da pessoa com deficiência no hospital. Então, só não temos ainda o laboratório de prótese, que está a caminho, então está no processo de credenciamento, então vamos ver se vai acontecer, né? Depende de uma série de situações. Mas aqui a gente ainda fiquei bem feliz de saber que a gente está tentando, né, a longas lutas e muita conscientização, de deixar de ser um puxadinho, né? Eu acho que esse puxadinho, ele é histórico, né? Ele não é... Eu já tenho quase 20 anos de prefeitura aqui, então já é um tempinho de SUS aí, né? Eu fui a primeira geração, né? Eu me formei na década de 90, então fui no final da década de 90, então foi a primeira geração já que já veio em 2000 entrando no PSF, né? Fazendo estágio, que me formei aqui em Curitiba. Então, que já veio com esse SUS no sangue. Mas ainda é difícil a gente pensar na prática odontológica de uma forma inserida em equipe multiprofissional e da mesma forma como é difícil a equipe multiprofissional pensar no que cabe ao dentista dentro da equipe multiprofissional. Então, assim, é um convite que eu faço. Todos nós temos aqui metas e tem as linhas de cuidados, mas é importante a gente entender que em toda linha de cuidado tem espaço para o cirurgião dentista. Então, quando a gente está trabalhando ali com o cara que é diabético, às vezes quem faz o primeiro diagnóstico dele é o dentista, pela quantidade de abscessos periodontais que ele tem, porque ele não tem uma boa cicatrização, ele não responde ao tratamento. Você fala, você já fez algum exame? Ele falou, não, nunca fiz. Então, eu vou te orientar a procurar um médico, porque isso pode ser alguma outra. Tem várias doenças sistêmicas que têm repercussão clínica, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E eu queria só enfatizar uma coisa que a Isabel trouxe, e daí eu faço aqui uma provocação para todos os enfermeiros, todos os médicos aqui da rede do câncer bucal, tá? Os nossos prognósticos são muito tardios, são sombrios demais. E a gente tem ainda uma questão, assim, de que realmente quando o câncer de boca, ele já está no estadiamento importante, a gente tem um tempo de vida muito pequeno. Então, a gente perdeu agora, faz pouco tempo, o Vinícius, ele tinha uma base de língua, mas não tinha dente, ele não foi encaminhado para o centro. Passou por várias pessoas, né? Então, assim, eu falo, vai olhar a garganta, a gente no caminho já dá para olhar dente, já dá para olhar a úvula, já dá para olhar a língua no caminho, né? Vou atender a mãe, vou atender a criança, vou fazer vacinação. Você está vendo que ela está com atividade de cárie, você está vendo que o dente dela não está legal. Tenta convencer essa pessoa a ir naquele momento. Porque, né, a gente brinca aqui entre a gente. Todo momento é o momento da gente chamar aquele paciente para ser nosso. Não só do odonto, mas da equipe. Então, se eu estou lá atendendo ele, como às vezes ele não vai procurar o serviço médico, né? Ele vem por uma questão odontológica, dor, é ali que você fala já outras questões. Já tenta encaminhar ele para uma enfermeira, já tenta encaminhar ele para o médico.
E da mesma forma, né? Quando o médico, o dentista percebe, né, o médico ou o enfermeiro percebem uma necessidade odontológica, conversem com seus dentistas, né? Discutam o caso. Tem muita questão odontológica que são fatores de risco comum de doenças que a gente não vai conseguir trabalhar sozinho. Né? Não adianta eu fazer uma dieta, o médico passar outra, a enfermeira passar outra, ele não sabe quem seguir, ele vai seguir quem tem mais vínculo, em quem ele confia mais, sendo que, na verdade, o tratamento era exatamente o mesmo para todos, que era o mesmo fator de risco, seja para obesidade, para cárie, né, para hipertensão, para diabetes. Então, assim, são coisas que às vezes a gente nem se abre a discutir, mas a gente só pega aqueles casos severos, né? Esse aqui é um caso de rede. Não, eu acho que todo caso é caso de rede. Todo caso é um caso a ser discutido com a equipe. Então, às vezes, se está ali com um paciente que você está vendo que tem uma necessidade odontológica e ele nunca passou, às vezes é a tua fala que vai convencer ele aí. Que nem a Isabel trouxe a questão da gestante. Gente, é muito importante. A gestante não gosta, historicamente, de vir no dentista, por N motivos, por uma questão histórica bastante mutiladora, vamos dizer assim, e ela não quer expor o bebê dela a nada, né? Tem uma frase que se fala na odontologia muito triste, mas é um dente por filho, né? Então, você perdia um dente por filho. Mas é porque tinha doença periodontal, porque tem uma questão do estrógeno ali, que você tem mudanças que ninguém acompanhava, de alguma forma, né? Hormonal, digamos assim. Então, é importante a gente estar ligado, junto nesse espaço, para que a gente possa compreender que todos nós temos o nosso núcleo, né, de saber, mas todos nós pertencemos ao mesmo campo, que é saúde. E quando você traz o dentista para a consulta do puerpério, né, aqui a gente tenta estimular as pessoas a fazer consulta, os nossos dentistas a fazer consulta compartilhada com a enfermagem, na puericultura, com a gestante, até porque assim é uma forma de a gente fazer um primeiro acesso, já às vezes com uma espátula a gente já consegue ver alguma coisa, já consegue diagnosticar uma coisa rápida, né? Tirar um paciente mais grave. Então, eu acho que tudo que se a gente consegue pegar antes, né, seja prevenção ou a política de redução de danos, fica melhor para o paciente e para o sistema. Porque a Isabel enfatizou bem, né, a história da caneta, realmente nós somos muito caros. Não tem um gestor que fala, mas eu preciso de tudo isso mesmo para o não precisa. Não fazemos sem isso, né? Então, eu acho que eu, né, provoco todos aqui, me coloco à disposição, o Vinícius e a Jorge estão aqui do meu lado também, a gente trabalha de forma bastante parceira ali na atenção primária, né? Que eu acho que esse é o movimento, né? Quando a gente começa a trabalhar todos juntos, falando a mesma língua, o paciente ele não tem dúvida de onde ele seguir, porque todos estão dizendo o lugar é para este, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? A Isabel trouxe provocações, eu acho que isso é bom a gente, numa sexta-feira, dia de pagamento para nós aqui, Isabel, isso é bem importante, né? Então, a gente está feliz, mas eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, né? De quanto a equipe, porque nem você, da mesma forma que a Isabel falou, o quanto que a equipe não sai, mas o quanto também a equipe é excluída. Até a gente chegar aqui um pouco atrás, né, com a Jorge aqui, não tinha carro para levar o dentista para fazer visita domiciliar. Eu falei, vai arranjar, não sei que dia que você vai arranjar o carro, mas agora faz parte. Né, ele tem um cronograma aí trimestral para fazer visita domiciliar, pelo menos trimestral. Então vai ter que dar um jeito, né? Então, eu acho que essa é a ideia, né, que a Isabel quis fazer e que o Vinícius, Jorge, né, e junto aqui com outras pessoas aqui da atenção primária, porque a gente tem metas comuns e a gente tem públicos-alvos comuns, que não é uma boca, não é uma gestante, não é um bebê, eles são todos, né, eles são integrais, são holísticos, e quanto mais a gente compartilhar, melhor fica, né. Se me permite, eu levantei minha mão primeiro, que agora eu estou vendo que ela se manifestou. Primeiro era para dar um oi para Elisa Pinheiro, uma egressa nossa aqui de Juiz de Fora, foi residente, viveu essa rede. Eu falei de você, não sei se você estava aqui, Elisa, que o seu mestrado foi discutindo essa questão paranoica da saúde bucal de Juiz de Fora. É uma pérola que a gente tem e que está agora no FMG no doutorado, mas que mora aí no sul, pertinho de vocês, né? E quando você... Aí ela aí.
Beijo, saudade. Me contaram que você falou de mim. Um abraço, gente. Então, isso já aconteceu comigo também. Uma vez eu estava dando uma palestra, alguém mandou um zap e falou assim: fulano está falando de você. Eu olhei, eu estava mesmo. E foi isso mesmo. Parabéns, Bel. Parabéns a todos aí pela iniciativa. Valeu, Elisa. Isso que é o valor, né? E o que a Cristiane falou, gente, só para fechar sem delongar demais, você pode fazer o seu final de semana lá na churrascaria velha napolitana, tá? Ou comer no Bambino Mio, que deve ser também muito bom. Comer um belo barreado, né? Tomar um bom vinho hoje de noite. Mas reflita sobre isso. Tá? As doenças bucais, elas não são bucais, estritamente. Tá? Muitas delas são de fatores de risco comum, e isso é o mote da epidemiologia, na verdade. A gente trabalhar a educação em saúde nessa linha. Eu lembro de um cara na rede que virava para mim e falava assim, que chamava as pacientes para suas palestras, imagina o nível delas, e ela era obrigada a frequentar 3 palestras do colega para poder iniciar um tratamento odontológico. Nem eu iria, né? E ele não podia fazer isso junto com a enfermagem? Ah, não, porque ele é demais, ele não podia misturar com a enfermagem. Claro, né? Que aí ninguém ia nele, né? Então a gente tem, na verdade, não são problemas bucais, problemas não sei o quê, a gente tem clientes, pacientes, usuários, sei lá o nome que você quiser dar isso, e que são comuns a todos nós dentro do sistema de saúde. E o Cristiano falou um negócio muito interessante. O valor dessa tal da atenção primária, ela nasce a partir do momento que existe resolutividade e um conjunto de pessoas falando a mesma língua, onde o cara se sente acolhido, num tratamento tal humanizado, que existe toda uma política para falar de humanização, imagine você, não é? E que se sente acolhido e que sente que os problemas têm um fim. Ela está falando de câncer de boca e me veio uma situação de uma paciente no bairro Santa Rita, que é uma comunidade super SUS dependente, violenta, onde tem residência de saúde da família, tem dentista lá e tem a menina da residência de odonto lá. E tem um caso de uma cidadã de lá que me chegou via uma dentista particular. Olha só o caminho da mulher. Ô, Bel, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho uma paciente aqui no meu consultório que é um nome importantíssimo de DTM aqui em Juiz de Fora, que é atendimento dessa articulação temporomandibular aqui para os colegas que vocês não têm experiência nessa sigla. Olha, tem uma paciente aqui que é do bairro Santa Rita. Paciente, coitada, eu estou com pena da paciente. Uma paciente super humilde, já correu tudo quanto é dentista particular, fazendo placa, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê. Veio parar aqui em mim, já tratou canal, está morrendo de dor. Ela tá assimétrica. Ela já foi no médico, o médico mandou para o neurologista, passou para o psiquiatra, que é o caminho do paciente realmente que tem DTM, né? Disfunção temporomandibular. Mas esse negócio não é DTM. E eu estou seriamente desconfiada que é muito mais grave do que isso. Ô, Amanda, abraço para você também. Que é muito mais do que isso. Aí mas ela é de Santa Rita? Peraí, tem o BS lá, ué. Pois é. Vê lá no BS, com a dentista de lá. Aí ele fala, ô, Ana Paula, que era dentista de lá na época, né? Dá uma olhadinha, você conhece a paciente tal? Conheço, Bela, vive aqui na unidade, mas ela nunca vem aqui na saúde bucal, a gente já pediu para ela vir, que a gerente, que é uma enfermeira, pediu para ela dar uma passada para a gente ver, mas ela não veio, ela foi ao médico, ela foi não sei o quê. A gente tem visto ela, estou achando o quadro dela muito estranho, muito complicado, tem uma resistência da família também, era uma coisa bem complicada. Não faz uma força, faz uma visita domiciliar, convence ela, porque ela está gastando dinheiro que ela não tem, ela está se endividando para ir em dentista privado, médico privado, fazendo exame, tudo que é tipo, botando placa que não servia para nada, cada vez pior uma situação. Quando ela chegou lá, finalmente, ela foi na dentista com alguma resistência, mas foi, a Ana Paula ficou apavorada, ó, uma assimetria horrorosa, totalmente torta, claro que aquilo não é ATM. Ela passou por médico, por enfermeiro, por dentista. Não é só público não, tá, gente? Privado. Especialistas. Obrigada a você, Natália. Privado. Até um belo dia, assim, não, tem que fazer uma biópsia nesse negócio. Ô, Bel, vamos utilizar uma biópsia para isso que não é normal, não é nada de ATM, não é possível. Estou sentindo uma massa na palpação, sabe? Era bem... Acho que é lá de esquerda. Uma massa, não sei o que, tem um negócio estranho, não sei o que é, mas não é para atenção primária. Agilizamos aqui no hospital universitário, com o pessoal da Bucomaxilo, a Kelly, fez lá o atendimento, fez uma cirurgia. Era um tumor desses avassaladores, muscular, raro, um mio, balalá, né?
de pterigoideu medial, que essa mulher pouco tempo depois foi a óbito. Entendeu? Tendo dado dinheiro no rabo, perdão a palavra, de muito profissional, médico, enfermeiro não, foi só o público, médico, dentista, todas as especialidades associadas à cabeça e pescoço, que olharam aquela pobre infeliz que gastou o que tinha e que não tinha, para um belo dia, até a menina da unidade mesmo falou assim, Bebo, faz favor, ela não consegue contato com o oncologista. Já tinha feito o diagnóstico. O oncologista não deu um telefone de contato, ela está morrendo, uivando de dor aqui. Ela precisa de morfina, não tem como comprar. O colega aqui não quer receitar, porque não está acompanhando. Tudo bem? Então tá. Se não seja por isso. Liguei para um oncologista, uma super gente boa aqui. Jane, preciso de uma receita de morfina para paciente XYZ. Está até o laudo aqui para você. Ela está sendo atendida pelo fulano, lá no João Felício, meu fulano não deu contato. Ah, ele é assim mesmo. Pede para ela buscar aqui comigo a receita e tal. Para a morfina, a mulher depois sumiu. Cadê a mulher? Foram visitar a mulher estava internada, a mulher morreu 15 dias depois que foi feita essa visita. Né? Essa é uma paciente que era de todo mundo e não era de ninguém. Então, esse é o paciente que a gente recebe também. Não é só aquela criancinha que chora, faz xixi na cadeira, não é só esse, não. É isso também. Esse paciente é de quem? Não é de ninguém. Né? Não é de ninguém, literalmente. Aí a atenção primária não serviu para nada, realmente. Quer dizer, no final até serviu. Serviu quase para enterrar essa mulher. Né? Nem a atenção terciária serviu direito. Serviu para chegar ao diagnóstico. Era inoperável, para o tamanho que já estava, de um negócio de anos rolando. O negócio tinha 2, 3 anos que ela estava rodando. A história era essa. Né? Aí realmente é inoperável. Esse é o nosso paciente perdido. Né? Não é só um dente tirado equivocadamente. Não é só um paciente que não tem grana para dar seguimento para uma coisa que às vezes o SUS não oferece, ou um paciente até que foi encaminhado e não vai, que isso também existe. Não é isso que eu estou falando, são essas outras coisas também que eu estou falando. Um exemplo bem dramático, para me ver essa senhora na cabeça, e eu faço aqui até essa homenagem a essa senhora, né, que passou na mão de tanto profissional e está morta nesse momento. Né? Enfim. É só isso. Pessoal, alguém mais tem pergunta? Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Temos mais alguns poucos minutinhos. O pessoal está tomar vinho. Está todo mundo muito feliz aqui, viu? O pessoal gostou. Eu estou vendo umas palminhas subindo aqui, achei até bonitinho. O Marcelo Camp aqui. O Marcelo bateu uma palminha, subiu uma palminha dele aqui. Olha quanta palminha. Gente, eu nunca vi bater tanta palminha. Nunca reparei isso, não. Acho que deve ser novidade esse negócio. Que eu vejo às vezes subir outras coisas, mas não assim, não. A Vaine, minha amiga, ela levantou a mão, não levantou. Ela gosta de apertar o botão, levantar a mão. Isabel, nunca tiveram tantas palminhas assim, hein? Você tá com moral, hein? É, bonita. Agora vai ter que vir presencial. Agora a gente já está combinando como vai ser presencial, entendeu? Para a gente fazer esse barreado aí depois. Foi barreado. Teve uma vez que eu fui barreado. Foi no congresso. A gente tem aqui, mas também tem umas coisas boas aqui em São José também. Não precisamos necessariamente... Costelão do Chapieski. Você acha que eu não estou olhando aqui? Estou olhando aqui. Já estou vendo onde eu vou comer aqui, ó. Boa, já está convidada. Tá vendo? Um dia que eu passar para essas bandas, você vai ver. Isabel. Valeu, então, Luiz, obrigada. Acho que os dentistas e não dentistas gostaram muito das reflexões. Foi a minha vingança para o Conselho de Unidade da Medicina. Ela me chama de não dentista. Aí eu olho assim... Perfeito. Mas obrigado, Isabel. E assim, nossa, foi muito bom, foi revigorante, assim, né? Desesperador em alguns momentos, mas muito bom na maioria deles. E assim, achei que você fez uma reflexão muito boa dessa questão da gente trabalhar junto, da gente dar o nosso melhor, a gente está dentro desse sistema, desse processo que é tão apaixonante, ao mesmo tempo a gente tem várias dificuldades, então é se unindo e no trabalho multiprofissional que a gente vai cada vez melhorar mais, né? Eu acho que essa é a ideia. E muito obrigado, gente. Obrigada a vocês. Isabel, pode ficar à vontade aí para fazer essa despedida. Tenham um bom final de semana, que sejam principalmente felizes naquilo que vocês fazem, não importa se é no setor público, privado, não importa se ambos, felizes nas suas famílias, né? E que acho que quando a gente está de alguma maneira feliz, mesmo que a gente fica rindo à toa, né? A gente não é tão bobo assim. Tem as mazelas que nos cercam, e que são muitas.
Só que se a gente tem algum grau de satisfação, de felicidade, de cumprir bem o nosso papel nas nossas diferentes instâncias, eu acho que a gente flui melhor nessa vida, né? A vida já tem muita dificuldade. Então, se a gente pode, de alguma maneira, torná-la mais leve, mais prazerosa e principalmente dividir esses louros, ônus e bônus com aqueles que nos cercam, a vida fica um pouco mais leve. Então, que vocês possam ser felizes, se dedicar bem aí ao trabalho em São José dos Pinhais, com respeito aos seus limites, aos limites que Cristiane tem e Vinícius também tem, porque tem limites, né? Com os limites que a própria área da saúde nos impõe, porque a saúde é um bem interprofissional, mais do que interprofissional, intersetorial, e não é todo mundo que fala a mesma língua nossa, a gente sabe disso. Não é todo mundo que está na mesma vibe nossa, a gente sabe disso, mas que a gente possa cumprir o melhor possível o nosso papel nesse mundo, assim, neste mundo, né? Literalmente neste mundo, tá bom? E um abraço aqui de Juiz de Fora para vocês. Hoje está um tempo meio surumbático, a ameaça de um sol lá no morro, mas umas nuvens escuras. Hoje à noite eu vou tomar um vinho também em homenagem a vocês, tá bom? Um abraço. Obrigado, Bel. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo convite, Vinícius, por você ter me ressuscitado aqui em Juiz de Fora, e parabéns. Tá? Obrigado, Bel. Valeu. Falou. Beijo, gente.